Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de terapia ocupacional e nesse vídeo aqui eu vou seguir a sequência do vídeo anterior e vou falar para vocês sobre o autismo em adultos. Já falei no outro vídeo o que é autismo e como que ele se apresenta ali nas crianças e a gente já sabe, né, quem já viu o vídeo anterior que o autismo ele é o transtorno do espectro autista, que ele tem um espectro, né, que tem várias formas de se apresentar e que é importante a gente identificar ele o quanto antes, ali na primeira infância, e que ele depende ali, que ele, ele acontece por conta de vários fatores genéticos, ambientais e, e que tem ali três níveis de suporte, né? 1, 2 e o 3, sendo que o 3 ele apresenta ali características mais acentuadas. Mas e os adultos, né? A gente, na criança, a gente busca ali o diagnóstico precoce para poder fazer a intervenção precoce, mas e depois que a pessoa cresce, né? Se é uma pessoa que já está sendo acompanhada, que já está sendo ali, já está fazendo tratamento, já está sendo acompanhada e fazendo as intervenções que precisam ser feitas, ok, ela já está ali respaldada. Mas vamos falar de uma pessoa que ela não teve o diagnóstico precoce, não teve as intervenções no tempo que seria interessante. O que acontece com a pessoa que já é adulta, né? Depois que ela já teve o diagnóstico? E hoje a gente não tem, pelo menos no SUS onde eu trabalho, a gente não tem um protocolo, nem um padrão de tratamento específico para adultos. O foco ainda é as crianças, né? Porque é muito recente, né? Essa conscientização sobre o autismo e sobre a necessidade de tratamento. E a maioria dos profissionais eles estão focados ali nas crianças porque a gente tem essa urgência de impedir que os prejuízos sejam maiores quando essa criança se desenvolver. Mas a gente também tem os pacientes adultos, os indivíduos que já foram diagnosticados, e na minha perspectiva, né, eu vejo que os autistas adultos, eles são aquelas crianças que foram negligenciadas por conta de falta de informação, por conta de falta de tecnologia e de pesquisa no assunto, e acabaram crescendo sem intervenção e sem tratamento. E aí a gente tem essa visão de que o autista ele é deficiente, e o deficiente ele não tem muito o que fazer, né? Basicamente. O que não é verdade, né? O autismo ele é sim considerado uma deficiência, mas diferente de uma deficiência física, a deficiência que é do campo cognitivo não é uma deficiência intelectual, embora muitos autistas tenham deficiência intelectual, mas é uma deficiência do neurodesenvolvimento, e aí é um pouco mais complicado da gente tratar essa pessoa, porque a gente depende da neuroplasticidade dela, que foi o que eu falei no outro vídeo, que a gente não tem mais aquela maleabilidade da infância, que da facilidade que a criança tem de aprender e de se adaptar. Na pessoa adulta, ela, principalmente pela característica do autismo de inflexibilidade, que já é uma parte do transtorno, dificulta um pouco mais de criar adaptações para a pessoa adulta, cuja neuroplasticidade já não é a mesma de quando era criança, já não tem mais aquela capacidade de se adaptar. Mas é possível sim criar adaptações e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Até porque as pessoas que têm autismo, elas vivenciam as mesmas funções fisiológicas e biológicas que com a mesma gama de emoções, incluindo ali emoções como amor, atração e que os pares neurotípicos, né? Então, assim, a pessoa com autismo, ela é uma pessoa. Então, é isso que, quando eu fiz o curso lá da Universidade de Medicina de Harvard, todos os professores, eles enfatizaram muito isso, porque
A gente olha para uma pessoa com autismo, principalmente com autismo nível 3, que é considerado autismo grave, e não enxerga a pessoa, enxerga a deficiência, enxerga só o transtorno do espectro autista. E a gente tem que ter em mente que tem uma pessoa ali. E como que a gente vai tratar essa pessoa para além da deficiência dela? E não só com relação ao autismo, mas também com relação a outras deficiências, né? No caso da pessoa adulta, ela também vai ter ali os mesmos interesses que uma pessoa neurotípica e vai vivenciar ali as mesmas experiências. Às vezes é uma pessoa que ela conseguiu se formar, conseguiu aprender, né? Conseguiu desenvolver ali a parte da educação, ela às vezes vai trabalhar, ela às vezes vai ter ali relacionamentos afetivos, e só que tudo isso com o prejuízo do transtorno. E aí, dependendo do nível de transtorno dessa pessoa, ela vai precisar de adaptações. Durante o curso que eu e meu esposo fizemos lá na Universidade de Harvard, falou-se muito sobre as adaptações de comunicação, que às vezes no autista que consegue desenvolver e consegue ter uma vida praticamente normal, o prejuízo maior é a comunicação. Então a gente tem que entrar com ferramentas adaptativas para a comunicação, que às vezes é uma comunicação escrita, às vezes é um dispositivo digital de comunicação, quando a pessoa tem dificuldade com a fala, às vezes é a rotina, você tratar a rotina dessa pessoa de uma forma que funcione dentro da capacidade cognitiva dela. Às vezes ela é uma pessoa funcional, ela é um profissional que entrega, geralmente, as pessoas autistas, elas têm esse estereótipo de ser muito inteligentes, mas é porque elas têm um padrão de pensamento que às vezes é mais focado, porque tem um hiperfoco ali no trabalho, tem um hiperfoco nesse assunto que contribui muito para o trabalho. Então, fazer essas adaptações para a pessoa adulta ter uma vida o mais normal possível, né? Existem aqueles adultos que são classificados ali como nível 1 de suporte, que eles vão precisar de pouquíssimas adaptações. Às vezes é só uma rotina, às vezes é só um planejamento, né? Você antecipar para aquela pessoa o que vai acontecer, como vai acontecer, quais são as etapas do trabalho, quais são as etapas da atividade que vai ser feita. No caso dos indivíduos que se tem o nível de suporte 3, que é o mais grave, e aí saindo de um extremo para o outro, a gente tem a questão da ansiedade, a questão da dificuldade de socialização, de mudança de ambiente. Então, antecipar para essa pessoa o que vai acontecer, como vai acontecer e o que ela precisa fazer para que ela não fique tão ansiosa na hora que chegar no momento, e se tiver uma mudança de planos, antecipar para ela: olha, a gente não vai conseguir fazer o que estava planejado, mas vamos fazer tal coisa e tal coisa em seguida, né? Porque tem, assim, essa dificuldade na questão da mudança e na questão de imprevistos, principalmente. E o mais importante é tratar a pessoa adulta como uma pessoa adulta. Não ficar infantilizando a pessoa por conta da deficiência que ela tem. E eu vou mudar de tela agora para mostrar para vocês uma relação que eles mostraram lá no curso pra gente sobre o desenvolvimento, o crescimento da pessoa e o aparecimento das comorbidades, porque a parte mais difícil de cuidar no autista adulto são as comorbidades, né? Elas são as questões de saúde geral que às vezes acabam passando batido. E o que o profissional de saúde ele tem que olhar quando o paciente autista ele apresenta ali alguns sintomas, algumas mudanças de comportamento.
Então eu vou trocar a tela para mostrar para vocês aqui um quadro que mostra as comorbidades em cada fase ali da vida adulta e a gente fala um pouco sobre como tratar ali dessas comorbidades. Falando aqui, né, sobre as condições do transtorno do espectro autista, né, as comorbidades que vão influenciar aí no tratamento, a gente tem o que no curso que eu fiz lá em Harvard eles chamaram de condições concomitantes, né, que afetam os indivíduos têm. Esse vídeo a gente está falando sobre adultos, mas é importante a gente entender quando cada condição aparece, né? Esse quadro eu traduzi ele do curso, né? É um quadro que foi apresentado lá no curso Clinical Care to Autistic Adults, da Escola de Medicina de Harvard, que é o cuidado clínico de autistas adultos, né? E aí o que a gente tem aqui? Que na primeira infância são onde aparecem algumas condições que vão persistir até a vida adulta. Então, a primeira infância é classificada aqui de 0 a 5 anos, né? Esse quadro ele foi elaborado no ano de 2022. Ele não é muito atual, mas eu achei interessante trazer para poder dar à luz, né, a algumas condições aqui que são interessantes. Então, ali até os 5 anos, a gente tem o aparecimento de distúrbios do sono, constipação e diarreia, que são 3 condições que vão persistir até a idade adulta, que é o foco aqui desse vídeo, né? Os pacientes adultos. Na primeira infância, a gente tem ali alergias alimentares, né? Que geralmente aparecem até os 5 anos. E também temos convulsões, que é uma coisa muito comumente relatada entre os pais ali de crianças autistas, né? E é uma coisa que preocupa muito porque assusta, né? As crianças convulsionarem tão jovens, tão cedo. São condições ali que, se a pessoa ainda não tem o diagnóstico, tem que prestar mais atenção, né? Para poder fazer a avaliação. Na primeira infância também aparecem as doenças do refluxo gastroesofágico, né? Que aí pode aparecer ali como um refluxo, ou pode aparecer ali como uma dor estomacal, ou algum outro sintoma relacionado ali ao sistema gastrointestinal, né? E principalmente ali esofágico, né? Que é onde vai apresentar ali os refluxos. A idade escolar ali entre 6 e 11 anos vai persistir essas condições, exceto as alergias alimentares e as convulsões, que não é muito comum aparecer nessa idade. E ali, quando entra na idade escolar, começa a aparecer ali também o sintoma de dor abdominal recorrente, que talvez pode estar associada, né, a questões gastrointestinais e precisa dar ali alguma atenção, né, principalmente quando o indivíduo ele é não verbal. Depois ali na puberdade, né, entre os 12 e 16 anos, que aí começam a aparecer ali alguns sintomas ali de amadurecimento do organismo, né? A gente volta a ter ali o aparecimento de convulsões e de dor de cabeça. Aqui, na idade escolar, começa também, entre 6 e 11 anos, começa também a aparecer os sintomas de ansiedade, de irritabilidade. O TDAH, ele vai aparecer muito aqui nessa fase, que é a fase escolar, para a gente ver onde as crianças começam a estudar, né? E pode aparecer aqui nessa idade também a menarca, que é a primeira menstruação das meninas, né? Pode ter, assim, esse desenvolvimento um pouco precoce, que é preocupante, que precisa ser olhado com muita atenção, mas que dentro da condição autista geralmente acontece, né? Com uma certa frequência. Aqui na puberdade, né? A gente apareceu aqui, além dos outros sintomas, a convulsão de novo, né? Ela volta a aparecer, a dor de cabeça. Persistem aqui os sintomas, né? De
sintomas mentais, né, de ansiedade, irritabilidade, a gente já não tem tanto aqui os sintomas de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui tem, né, a questão da menarca ainda, né, para as meninas, e começa também a aparecer aqui questões de vida sexual e segurança, né, com relação à sexualidade. Muitas vezes as pessoas autistas, elas não têm uma maturidade emocional para entender as questões da vida sexual, mas a vida sexual ela ainda existe, né? Ainda existe a questão, principalmente na puberdade, que começa a aparecer ali os hormônios, a libido e o conhecer o próprio corpo, e é um pouco mais complicado para os adolescentes autistas lidarem com isso por conta da hiperreatividade e as emoções que são mais exaltadas, elas são muito mais intensas do que nos adolescentes neurotípicos, que já é, né, uma emoção um pouco mais exacerbada do que uma pessoa adulta, né, desenvolvida, mas no adolescente autista é muito mais intenso do que num adolescente neurotípico, né? Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção aqui nessas questões. E tem que ser orientado, tem que ser ensinado, porque não é porque a pessoa está na condição autista, né, que ela não vai ter uma vida sexual, que não vai ter uma vida afetiva por conta dessa condição, muito pelo contrário. Às vezes, a pessoa autista, ela tem ali uma maior intensidade no interesse sexual do que uma pessoa neurotípica. E aí, na puberdade, isso se agrava ali exponencialmente por conta dos hormônios. Né? Aí a gente entra na transição para a vida adulta, que é entre os 17 e 26 anos, que persistem ali os sintomas ali de distúrbio do sono, constipação, diarreia, dor abdominal recorrente, a doença do refluxo gastroesofágico. Ainda tem aqui a presença de convulsões nessa fase, né? E começa a aparecer também os distúrbios do movimento, né? Que pode ser um transtorno ali o distúrbio de hipermovimentação, né? Quando a pessoa faz muitos movimentos ali, é, com as pernas, os braços, né? Ou ela é muito agitada. Ou pode ser alguns distúrbios de limitação de movimento também, né? E aí, cada caso é um caso, vai depender ali do indivíduo. A gente ainda tem ali as questões de ansiedade, tem ali as questões ali de menstruação para as mulheres, e aí a gente fala de menstruação, não só da menstruação em si, mas principalmente das questões mentais relacionadas à menstruação, que é TPM, que é a questão principalmente da higiene, que na pessoa autista é muito comum ter ali um pouco de falta de atenção para a higiene do próprio indivíduo e ele precisa, às vezes, de ajuda para fazer a própria higiene e prestar muita atenção ainda nas mulheres autistas, porque para as mulheres neurotípicas a menstruação já é uma questão, às vezes, incômoda, né? Tanto na questão de higiene quanto na questão das variações psicológicas, né? Relacionadas ali a TPM, a variações de humor, mas por a pessoa autista ela ter muito mais intensidade nas suas emoções, isso fica muito mais exacerbado, né? E aí acaba causando um incômodo muito maior do que numa pessoa neurotípica, né? Que já não é muito agradável. Né? E ali continua também as questões de vida sexual e tem que ter uma atenção ali para a questão de segurança sexual também, para falar sobre contraceptivos e métodos de prevenção de doenças, né, de infecções sexualmente transmissíveis e precisa ter ali uma atenção, porque muitas vezes a pessoa atípica, ela tem um pouco de inocência, apesar de ter ali
uma libido às vezes maior, mais exacerbada, muito mais intensa por conta das condições do autismo. Tem também a questão dessa, às vezes, uma inocência com relação às outras pessoas e por conta da dificuldade de comunicação social, né, de entender as regras sociais, às vezes a pessoa não tem muita noção de segurança. E essa segurança na vida sexual ela é muito importante para todas as pessoas, mas é importante quem está ali dando suporte para a pessoa autista também se atentar para essa questão de segurança na saúde sexual. Depois a gente entra na fase, né, do jovem até a meia-idade, né, de 27 a 61 anos. E aí a gente vai ter ali um, uma finalização, às vezes ali, uma interrupção, né, do distúrbio de sono e constipação que pode ocorrer nessa fase, né, de diarreia também. Persiste ainda, né, até o final dessa fase, a dor abdominal, né, as doenças do refluxo gastroesofágico, que ela vai até o final da vida. A gente não tem mais a presença de convulsões e a gente ainda tem aqui a presença dos distúrbios do movimento. E nessa fase pode começar a aparecer os acidentes vasculares cerebrais ou acidentes vasculares encefálicos, né, que a terminologia foi atualizada e agora a gente chama de AVE, mas pode ser chamado de AVC também. Aqui a gente não tem ainda, né, a questão da ansiedade e da menstruação para as mulheres, e só que aí já não tem mais a irritabilidade nem o TDAH, dependendo aqui da situação da pessoa. Depois a gente tem lá na vida adulta avançada, né, que é depois dos 62 anos, que a gente tem que ficar mais atento com essas questões do AVC, né, do AVE, as questões gastrointestinais, né, dor abdominal, né, a doença do refluxo. E para as mulheres vai começar aqui a questão da menopausa. E aí a gente tem que prestar atenção para os sintomas, né? Que antes a gente tinha que prestar atenção nos sintomas de TPM, agora a gente tem que prestar atenção nos sintomas da menopausa, porque ocorre ali a queda hormonal e mudanças acontecem no corpo das mulheres ali na menopausa, e para a pessoa autista pode ser uma mudança que causa um estranhamento e pode causar muito desconforto e muita ansiedade, às vezes um desconforto psicológico muito grande também. Bom, passamos aqui pelo quadro inteiro. Esse vídeo nós estamos falando de pessoas adultas, então a gente vai pensar aqui dos 17 para cima, né? Que é da transição para a vida adulta até, né, a vida sênior lá, né? Depois dos 62 anos. O que a gente precisa se preocupar aqui dentro desse intervalo, né? Até na puberdade, até na idade escolar, a gente pensou em diagnóstico, né? Tratamento precoce. A puberdade é uma lacuna que a gente precisa preencher ainda em questão de pesquisa. Não tem muita pesquisa, não tem muito profissional falando aqui da adolescência. Mais para frente eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto para trazer mais informação para vocês, que é uma fase muito complicada, tanto para neurotípicos quanto para adolescentes atípicos. Mas o foco desse vídeo aqui é a vida adulta, então a gente vai pegar aqui dos 17 para cima. O que é importante? É saber reconhecer as dores do paciente, né? Isso foi muito falado nesse curso que eu fiz. Principalmente enxergar o paciente além do transtorno. E aí a gente tem aqui questões do sono, né, os distúrbios do sono, que às vezes a pessoa não consegue dormir. O que é importante saber sobre a questão do sono no autismo? Às vezes, para a pessoa conseguir relaxar e ter uma noite confortável de sono, ela precisa ter ali algumas condições ambientais. E aí a gente precisa tratar aquele ambiente para que seja feita ali uma higiene do sono, que é o que todo mundo tem que fazer normalmente, mas adaptando ali
as condições do ambiente daquele quarto, né, até questão de cama, cobertor. A gente tem hoje cobertores ponderados, que são aqueles cobertores que têm peso, né? Eles são pesados para poder proporcionar ali um conforto maior para a pessoa neurodivergente, que facilita ali a pessoa relaxar e ter uma noite de sono melhor, certo? Com relação às questões gastrointestinais, e a gente tem que prestar muita atenção aqui, principalmente nessas questões de constipação e diarreia, porque às vezes a pessoa é não verbal e não consegue, né, explicar para o médico ou para o acompanhante o que está acontecendo. Então, prestar muita atenção, né, na hora da alimentação, no dia a dia da pessoa, se ela está apresentando algum sintoma que possa estar relacionado aqui a alguma questão de dor, né, abdominal, de dor que esteja referida ali ao gastrointestinal também. Então, na hora que levar essa pessoa ao médico, perguntar ali para o médico, né, ver se buscar, né, fazer ali alguns exames de rotina ou às vezes preventivos para poder investigar essas questões também, porque às vezes a pessoa apresenta muita irritabilidade e isso é por conta de uma dor abdominal, de uma constipação, ou às vezes a pessoa não está comendo, né? Aí a gente começa a pensar em seletividade alimentar, mas às vezes ela não está comendo porque ela está com refluxo, né? E aí aquele refluxo causa ali um desconforto. É, que quem tem refluxo fica com aquele ácido na boca, né? E isso muda o paladar e atrapalha a alimentação. Então, prestar atenção para os sintomas, para os sinais que a pessoa apresenta, que pode ser sintoma de alguma dor física e não simplesmente um comportamento atípico pertencente ao transtorno que ela tem, né? Falando de questões aqui neurológicas, principalmente que a questão das convulsões, procurar mesmo um profissional, neurologista, para fazer esse acompanhamento, né? Na idade mais avançada, ficar alerta aos sinais de acidente vascular encefálico, né? E nessas questões do distúrbio do movimento também, que às vezes precisa ser feito um acompanhamento com um fisioterapeuta, né? E com um neurologista ali para proporcionar mais qualidade de vida para a pessoa, né? Então, às vezes a pessoa não quer levantar da cama, mas porque ela está aqui com algum problema de algum distúrbio do movimento, alguma coisa que está atrapalhando ela se movimentar, e isso causa um incômodo, vai causar irritabilidade, vai causar resistência. A gente tem que ter em mente que a pessoa autista, ela não lida bem com mudanças. E não é só as mudanças externas, são também as mudanças internas. Se alguma coisa na biologia e na fisiologia dela não está funcionando direito, ela vai ficar irritada, ela vai ficar des, vai ficar desregulada por conta desse incômodo que está interno, e às vezes ela não sabe verbalizar aquilo, então ela vai ficar irritada, vai ficar mais difícil de lidar, vai ficar às vezes agressiva. Então isso tem que ser levado em consideração. Vamos observar se tem uma coisa física, né, biológica acontecendo aqui, e não simplesmente atribuir isso ao transtorno. Se, não, porque ele é autista, então ele é assim mesmo. Às vezes não é, às vezes ele está irritado, às vezes ele está ali tendo um movimento repetitivo. Tem autistas que às vezes se agridem, se auto flagelam, às vezes bate a cabeça, às vezes se joga no chão, porque tá com dor, porque tá incomodado, porque tem alguma coisa errada. Então, quem tá junto, quem é ali acompanhante, quem é cuidador, né, que tá junto com essa pessoa, precisa estar atento a esses sinais. Às vezes não é uma coisa da condição autista, às vezes é uma condição ali concomitante que está aparecendo e está incomodando e está causando dor e sofrimento. Então tem que ficar atento. E aí tem muita dor de cabeça, tem dificuldade ali para se movimentar, não tá andando, não tá levantando da cama. Então vamos prestar atenção que às vezes é necessário levar ao médico. E por fim a gente tem aqui
todas as questões psicológicas, né? Tudo que está de verde aqui são questões psicológicas que influenciam ali no comportamento. Dentro da fase adulta, a gente tem principalmente aqui as questões de ansiedade, a questão da menstruação, vida sexual e depois lá na idade mais avançada, a menopausa. Tudo isso aqui são sinais psicológicos relacionados à saúde mental, né, relacionados à psicologia da pessoa, que podem ou não estar interligados com os sintomas acima. Então, principalmente aqui na questão das pessoas adultas, falando ali de saúde geral, é importante que seja feito ali um acompanhamento com o médico, que é o médico clínico geral que vai acompanhar todas essas condições, mas também lembrar que essa pessoa, além de autista, ela é um indivíduo, ela é um ser humano e ela precisa fazer ali os acompanhamentos básicos que toda pessoa precisa fazer. Então, se é uma mulher, vamos levar ela no médico para fazer lá os exames preventivos, fazer mamografia, precisa sim fazer, né? Não é uma porque a pessoa é autista que ela não precisa fazer exames preventivos, precisa sim. Às vezes ela não é sexualmente ativa, mas ela ainda precisa fazer esse acompanhamento da mamografia, né? Se for um homem, a partir dos 40 anos aqui, na idade adulta, tem que ir lá no médico e começar a fazer o acompanhamento preventivo do câncer de próstata, que hoje é feito um exame de sangue chamado PSA. Então, não esquecer que esse indivíduo é um ser humano além da condição autista. Essa é a principal premissa do curso que eu fiz lá na Faculdade de Medicina de Harvard. E o ponto mais importante da gente tratar aqui do autista adulto. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa adulta. O autista, ele não fica criança para sempre. O autista, ele vai crescer, ele vai passar pela puberdade, ele vai se tornar uma pessoa adulta, ele vai ter problemas de pessoas adultas. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente não pode infantilizar uma pessoa por conta de um diagnóstico. Da mesma forma que a gente não pode tratar idosos como crianças, porque eles têm ali sintomas de demência, porque têm idade avançada, né? Essa é uma conduta muito errada. Então, olhar para o indivíduo e enxergar o ser humano, não enxergar somente a condição autista, certo? Então, desse quadro, assim, basicamente as condições, as comorbidades e as condições que precisam ser, que a gente precisa prestar atenção são essas. Eu espero que tenha esclarecido bem aqui para vocês essas condições da pessoa autista na idade adulta. Então, falado sobre aqui as comorbidades e cada particularidade ali dentro da vida do indivíduo autista adulto, no próximo vídeo agora eu vou falar com vocês sobre como é feito o diagnóstico. E aí a gente vai dividir o vídeo em dois, falando sobre o diagnóstico na infância e o diagnóstico depois na vida adulta, para quem é adulto, quem acha que está aí dentro do espectro e queira buscar aí uma avaliação, saber por onde começar e como fazer. E se você tem um filho e você acha que ele está apresentando ali alguns sintomas característicos, para você também saber quem você vai procurar e como que é o processo até você chegar no diagnóstico. Então, próximo vídeo, vamos falar sobre como fazer o seu diagnóstico.